Da tela. Isso aí, se quiser voltar, então, vamos lá. Tá. Então, acho que agora o pessoal nos escuta. Vamos lá. Vamos recomeçar, então. Então, nós estamos aí na Semana Municipal da Água e eu vou trazer um tema que é reuso e reaproveitamento da água. Eu vou falar pouca coisa na teoria, vou buscar apresentar bastante case, várias coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né, de projetos que para o setor, principalmente no setor industrial, né, principalmente para as empresas, que é o reuso, né, reuso e alguma coisa de aproveitamento da água, né, e são projetos que estão dando certo e com ele a gente consegue fazer com que diminua bastante, né, o consumo de água por parte dessas empresas. Então, o que é, na verdade, o reuso? Né? Às vezes, o que é a palavra reuso? Então, até tem uma legislação, a CONSEMA, do Conselho Estadual do Meio Ambiente, 419, 2020, ela acaba regrando para nós o que é o reuso, enfim, mas como a gente pode fazer, como a gente deve fazer esse reuso sem que a gente cause algum problema, né? Então, ele acaba regrando muitas coisas e é um regramento muito importante. Mas o reuso, o que é? A utilização dos efluentes líquidos gerados depois de tratados. Então, olha só a palavra, né? Tratar. Nós temos que tratar o efluente antes de utilizar. Para outras finalidades que não é o lançamento em águas superficiais, ou seja, não é lançar num rio, não é lançar numa açude, né? Ou disposição em solo. Quando a gente fala de disposição em solo, a gente fala na questão de infiltrar ele no solo, né? Então, se nós queremos infiltrar, já não é mais o formato de reuso, já estamos lançando esse efluente, tá? A gente pode utilizar para fins agrícolas e florestais, a fins industriais e a fins urbanos, né? A gente ali eu já participei de vários agrícolas e florestais e muitos industriais. Urbano a gente acaba não participando muito, até por questão do nosso dia a dia de trabalho, mas a gente vai falar de alguma coisa deles também, tá? Todas as fotos que eu vou postar aqui, todas elas são de empresas aqui da nossa região, praticamente todas de Flores da Cunha, e todas elas de projetos que a gente fez e que está dando certo, né? Ótimo. Eu sempre gosto do início de uma palestra, não sei se quem está nos ouvindo, se todo mundo tem o mesmo entendimento, então algumas coisas eu coloco como definição para sair como se fosse do zero. Então, o que nós vamos falar aqui de efluente, tá? O efluente ele pode ser industrial ou ele pode ser sanitário. Coloquei duas fotos ali que são de efluentes industriais, né? De uma vinícola e de uma empresa que trabalha com plástico. Todo efluente, ele vem proveniente, então, ou industrial ou sanitário, de um uso, né? Então, ali a empresa, ela utilizou o efluente para limpar equipamentos, para limpar chão, para limpar piso, para limpar tanque, né? Para separar o material do outro, né? Para limpar o plástico, para cortar a peça, enfim, vários usos que você faz de uma água, né? Que muitas vezes ela é uma água potável, e aí, a partir desse momento, nós temos um efluente, uma água que a gente não pode lançar no recurso hídrico ou fazer um reuso sem tratamento. Então, é necessário ter um tratamento para ela, para que a gente não acabe causando um problema ambiental. Então, ali até coloquei uma imagem de uma estação de tratamento, ela é bem conhecida pelo pessoal do órgão ambiental, eles fiscalizaram esse local, né? Então, após a geração de efluente, nós temos que tratar esse efluente. Temos que passar por um processo no qual vai tirar, né, os contaminantes da água. Aqui temos ali um outro projeto, uma planta baixa, um projeto um pouco mais completo, com a parte biológica, no caso de um ASB, já por uma aeração, que também
é outro formato de tratamento. E aí tem uma foto ali, Elias, eu até quero compartilhar contigo, né? Não sei se dá para enxergar bem com todo mundo. Nós temos ali duas amostras, né? Uma que está mais sujinha e uma que está mais transparente, né? A pergunta que eu faço é assim para ti, Elias, qual das duas tu usaria para reuso? Tá me ouvindo bem, Elias? Sim, Tá, estou né? te ouvindo, sim. Olha, Agora pega a para ti ali, ó. Nós temos uma água ali bem suja e uma bem transparente, né? sim. Tem uma coloração diferente. Qual dessas duas seria ideal para fazer o reuso? Né? Pega Aratão. Tá. Olha Olha, só. eu vou dizer assim que é uma água para reuso, né? Com certeza, tu usaria, claro que uma água transparente, né? Claro. Pela coloração. Mas, né, como tu disse, é um pega-ratão, de repente ela pode estar enxergando. É isso aí. Então, o que que acontece? A tua dúvida é bem clara, porque assim, ó, depende do uso, né? A qualidade da água, ela vai depender do uso, né? Então, por exemplo, eu vou utilizar ela para um processo industrial, depende do tipo do processo industrial, ela vai ter que estar melhor, vamos falar uma linguagem assim, melhor ou pior, em condições, as condições que a água vai ser tratada vai determinar, né, o uso dela para o reuso. Ou seja, eu posso daqui um pouco pegar um efluente e praticamente passar por um tratamento muito simples e passar a reutilizar ele, né? Mas se eu for usar para uma empresa na qual ela requer uma qualidade de água melhor, eu vou ter que usar essa transparente que está aí, né? Então depende o tipo de reuso que eu vou utilizar, a qualidade versus utilização, né? Essa qualidade ela vai estar relacionada ao que eu vou querer reutilizar. Então, quando a gente vai fazer um projeto de reuso, né, a gente primeiro pensa o seguinte: bom, que tipo de efluente nós temos? Né? Qual a característica do efluente bruto? Ok. Segundo, né, como é que eu posso fazer essa reutilização? Né? Eu vou fazer para solo agrícola. Esse efluente ele pode ser para solo agrícola? Segundo, nós temos solo agrícola próximo, temos uma floresta, né? Então nós temos que primeiro analisar tipo de efluente, depois as possibilidades de uso. Ver se esse efluente vai poder ser feito um reuso e se as condições locais permitem esse reuso. Por exemplo, tem um efluente que ele pode ser feito um reuso para solo agrícola, mas não tem o solo agrícola próximo, então não adianta, né? Então nós temos que primeiro ter esse levantamento, tipo de efluente e tipo de reuso que pode ser implantado naquele local. Para depois disso, né, nós pensarmos no formato de tratamento de efluentes que nós queremos ter, né? Ou seja, eu preciso de uma água muito limpa, eu tenho que ter um tratamento mais complexo. Eu vou usar ela para um sistema de abafar o pó, por exemplo, da estrada, do pátio da empresa. Eu posso ter um sistema de tratamento mais simples, né? Também esse formato de mais simples e mais complexo, novamente, vai voltar dependendo o tipo do efluente, né? Então, se analisa efluente, se analisa o uso, para depois desenvolver o sistema de tratamento. E aí, esse sistema de tratamento vai ter complexidade conforme a necessidade. E nós temos umas fotos aí, por exemplo, quando eles enxergam ali uma peneira, né? Uma peneira autolimpante, que é um pré-tratamento, depois temos um processo físico-químico nos tanques, né? A maioria dos reusos, a gente consegue resumir com tratamento desse nível. Faz um pré-tratamento, depois faz um tratamento físico-químico. Na maioria dos reusos, já é suficiente para depois reutilizar esse efluente. Mas alguns, dependem do que vai ser feito, às vezes é necessário ter um tratamento mais complexo, que é o caso ali, talvez, de um lodo ativado, né, um tratamento biológico, onde requer um tratamento que degrade uma quantidade de carga orgânica maior. Tá? Então, sempre tem que fazer essas observações, né? A gente não pode simplesmente ter lá um efluente, tratar e passar a utilizar. Tem que fazer um diagnóstico, né, do tipo de efluente, né, tipo de reuso dá para implantar na empresa e depois, né,
se desenvolve um projeto todo, para que a gente consiga chegar aos parâmetros que são necessários para aquele reuso. Por exemplo, o reuso para agrícola, né? Aqui eu coloquei foto de pareiras, né? Que são o que a gente mais costuma fazer aqui na nossa região. Também já fiz com floresta de eucalipto, funciona muito bem. A gente, observando pela CONSEMA 419 do Estado, a gente não pode fazer para qualquer reuso agrícola, né? Eu não posso fazer, por exemplo, para uma plantação de hortaliça, né? Eu não posso fazer para uma plantação onde tem tubérculos, né? Eu não posso fazer para cenoura, eu não posso molhar o fruto com efluente, mesmo pós-tratado, né? Então, veja que o sistema de irrigação que nós temos nas pareiras, elas estão abaixo dos galhos, direcionado para o chão. Então, e eles não é por aspersão, a maioria é gotejamento. Para quê? Para não molhar o fruto, né? Não molhar a fruta, que seria a uva nesse caso, com efluente, mesmo o efluente ter sido tratado, né? Ele ainda poderá ter algumas coisas, algumas condições, né? Até causar doença para a planta, às vezes, né? Vai ficar molhando ali, às vezes, a folha, pode criar mofo, enfim, algumas coisas que podem prejudicar a pareira, né? Então, todo o projeto de reuso ele vai ter que ser um projeto dimensionado, calculado, projetado, né? E baseado na legislação, né? Todo o projeto de reuso ele vai passar pelo órgão ambiental. A gente tem que pedir licença para fazer essas coisas para o órgão ambiental, para ele aprovar, e ele vai colocar condicionantes nas licenças para que isso seja feito de uma forma correta, sem prejudicar ninguém, né? Outra forma de reuso é o reuso industrial. Nós temos, por exemplo, uma cabine de pintura, né? Essa cabine de pintura é a base da água, ou seja, ali atrás, agora tem aquela parte mais marronzinha ali corre a água. Quando a pessoa está pintando, corre a água por ali, aí todas as partículas de tinta ali, elas se grudam na água e elas ficam na água. Essa água eu não posso lançar de jeito maneira para o meio ambiente sem tratamento, né? Então, o que a gente faz? A gente pega, nesse sentido aí, dá para o tratamento da própria cabine, né? Mas nesse caso específico que estou mostrando para vocês, como ele é uma empresa que tem várias cabines de pintura, tem outros sistemas que geram efluente, a gente implantou um sistema de estação de tratamento, mesmo que simples, de um físico-químico, né? Muito simples, com um tanque com fundo cônico, com leito de secagem, onde a gente faz o tratamento, remove ali, como está para ver na imagem, aqui o sólido, né? No lado direito da imagem ali tem o sólido já seco. A gente remove nessa estação de tratamento, vamos dizer assim, a tinta, né? A tinta, e depois essa água ela retorna para a cabine de pintura e ele aproveita a água, né? A empresa acaba sempre colocando um pouco de água para compensar a perda pelo sistema, por evaporação, né? Às vezes por respingar em algum lugar, você faz a reposição. Mas é uma forma, né, tanto essa quanto eu vou apresentar para vocês agora para frente, né, que evitam muito consumo de água, né, muito consumo de água, né, e são águas que daqui a um pouco são águas que a gente teria que repor em volumes significativos, e aí a partir desse sistema ali a gente faz um reaproveitamento, né. Uma coisa que eu gosto sempre de falar na questão do reuso, Elias, né, ele sempre se torna mais econômico para o empreendedor. Por quê? Primeiro, que a gente não vai mais botar fora tanta água, né? Não vamos consumir tanta água, né? Não vamos usar tanto esse bem. E outro, que o sistema de tratamento ele é mais simples, né? Normalmente ele é mais simples, porque a gente não precisa ter um sistema tão complexo, que nem eu tenho mais no interior lá da estação de tratamento com lotivado, normalmente não chega nesse nível, que são sistemas que requerem investimentos maiores para o empreendedor, né? E quando eu faço o reuso, eu normalmente faço um sistema mais simples e reaproveita essa água através de reutilização. Como eu falei lá anteriormente, sempre tem que visar e verificar o tipo da qualidade da água que precisa ter para fazer o uso. Por exemplo, essa cabine de pintura não precisa ter uma água extremamente cristalina, né? Ela precisa ser uma água extremamente limpa, né? Ela pode ser uma água com uma questão um pouco de turva ali, enfim, já
já está valendo, né? Até a legislação, ela não se restringe a essas coisas, né? Ela diz que no setor industrial, a água ela tem que estar nas condições necessárias para o processo produtivo, para o processo da empresa, né? Desde que não cause danos, enfim, às pessoas que estão ali próximas. Betanin, uma Oi. pergunta, nessa situação ou outra que tu pode falar, quanto que é possível reaproveitar, vamos supor, se tem esse dado de outro vai apresentar daqui a pouco para frente, de, sei lá, de 100 litros, né, no caso dessa cabine, quanto que se reaproveita de novo, se reutiliza, consegue ser reutilizado? Isso é muito legal de falar e às vezes é um pouco relativo, depende do sistema, tá? Mas, por exemplo, essa cabine aqui, por exemplo, né, ela deve repor em uns 10%, né? Se tu pegar uma cabine que às vezes vai 2, 3, 4 mililitros de água, né, e essa água ela fica às vezes uma semana, então vamos dizer assim, o sistema que é um sistema pequeno ali, né, por cabine de pintura nós teríamos aí poupando ali talvez uns 4, 5 mililitros de água, depende muito da cabine, mas pelo menos 5 mililitros de água com certeza a gente tá economizando, né, não só com essa cabine, mas outras que tem, por exemplo, nessa mesma unidade ali, né, por semana, tá? Esse aqui, por exemplo, essa aqui é uma estação de tratamento, até olhando, parece uma estação bem simples, mas ela trabalha para tratar efluente de vidraçaria, né? Passa por várias máquinas, centro de usinagens, a lapidadora, tem algumas com corte, enfim, são várias máquinas que trabalham com o vidro e ela gera uma água leitosa. O que é essa água leitosa? O que é esse efluente leitoso? É um efluente que tem pó de vidro, né? E a gente passa para esse sistema de tratamento que nós desenvolvemos ali, pela empresa. Essa estação de tratamento, ela trata 45 mililitros por hora, né? Então, respondendo aquela tua pergunta, Elias, assim, ó, esse sistema aqui, por exemplo, a gente deixa de lançar para o meio ambiente, né? E também deixamos de tirar do meio ambiente 45 mil litros por hora, né? Isso é muito legal, né? Imagina toda uma família hoje de 4 pessoas gasta 20 mil litros por mês, em média, né? Então, esse sistema só estaria gerando 45 mil litros por hora, e esse sistema, ele é 100% reaproveitável. Não põe fora nenhuma gota, né? A gente só tem perda por evaporação. Alguma coisa que evapora no sistema, a gente tem que repor uma coisa de água. Nesse sistema, inclusive, ele usa a água da chuva para fazer essa reposição, né? Então ele é um exemplo, né, de um sistema que a gente faz com que a gente economize muita, mas muita água, né? Sim. Esse aqui, por exemplo... Oi? Não, concordando com a sua afirmação. Certo. Olha só, essa aqui, Elias, e o pessoal que está nos ouvindo, essa é de plástico, tá? Eu trouxe alguns exemplos, mas nós podíamos trazer mais, né? A gente usa bastante, tem mais bastante no setor, nosso setor aqui é bastante vinícola, né? Mas esse aqui, por exemplo, no setor de plástico. Essa estação também, ela tem condições de tratar 30 mil litros por hora, né? Ela vinha tratando 30 mil litros por hora. Ali eles recebem PET, né? Então esse PET ele tem que ser lavado para depois esse material ser reaproveitado e ser reutilizado novamente para embalagem. Então, né, só nessa estação de tratamento e também ela acaba economizando 30 mil litros por hora, né? Então é um volume de água muito grande que deixa de tirar da natureza e deixa de lançar também para o meio ambiente, né? Existem, às vezes as pessoas acabam não sabendo, mas nós temos muitas indústrias aqui no nosso município, né, que fazem reuso, seja ele agrícola, seja ele para reaproveitar no próprio sistema, né? Por exemplo, o agrícola a gente acaba, vamos dizer assim, tu utilizou água e depois lança para um solo agrícola, né? Nesse caso, a gente não consegue usar de novo no sistema de no sistema produtivo. A legislação não permite, né? Mas a gente acaba fazendo o quê? Evitando que tenha que se tirar água, de repente, de uma nascente, que poderia alimentar uma açude, ou de uma açude, ou de uma barragem, ou enfim, algum outro sistema, no poço artesiano, né?
para irrigar aquele pareiral, né? Nessas indústrias que eu apresentei para vocês, a gente deixa de tirar água da mesma forma, de uma nascente, de uma açude, ou até de um poço, ou até água bem tratada pela rede pública, né? E ela fica com o circuito fechado, né? A gente só tem perda nesse sistema aqui, né? Deve ser em torno de uns 3 a 4 mil litros, depende o dia, que é por evaporação. Esse tem um pouco mais de perda, porque o último sistema dele, ele utiliza sempre água limpa, né? E ela aquecida. Então, aquela água, ela acaba retornando para o sistema, mas por estar aquecendo e a temperaturas bem alta, né? O produto fica um pouco úmido também, respinga muito no chão, nos pisos, ele acaba escorrendo para dentro das canetas que vai para a estação, mas sempre tem muita perda por evaporação, né? E às vezes tem alguns reusos que são bem simples, né? A gente tem, por exemplo, uma marmoraria, né? A marmoraria é outro modelo de sistema. Eu não tenho nenhuma marmoraria que a gente lança efluente, nenhuma. Todas elas a gente faz o reuso da água, né? Do efluente. E aí esse aqui é o exemplo daquela pegadinha que eu te fiz, né? Que qual é a água que eu preciso ter para fazer o reuso de uma empresa dessa, de mármore? Pouca, né? Porque é uma água que é utilizada na serra, onde eles seram os granitos, né? Ela tem que estar passando água para não danificar ali a serra, enfim. Então não precisa ser uma água de extrema qualidade, transparente, limpa, né? Ela pode ser uma água com uma qualidade um pouco inferior, e aí seria aproveita sempre a mesma, né? Ali também, depende do sistema, está sempre girando, e eventualmente você põe um pouco de água da perda, né? Então, um sistema simples, né, e barato, e que a gente acaba tendo uma redução significativa no lançamento de efluentes, né? Todos esses exemplos a gente consegue fazer isso, tá? Agora, Elias, eu vou falar com vocês e todos que estão nos escutando, né, um pouco sobre aproveitamento. Até eu separei só um slide para falar sobre isso, mas olha só, ele é um pouco polêmico às vezes, porque eu vejo muita gente instalando cisternas, né? E acho legal, né? Pelo amor de Deus, uma coisa que nós temos que apoiar, que as pessoas coloquem cada vez mais cisterna nas residências. E ideal que se todo mundo tivesse uma cisterna seria muito bom, né? A gente evita muitos problemas, né? Além de segurar uma quantidade de água que poderia ir para o sistema pluvial do município, acaba evitando alagamento, né? A gente consegue usar uma água para outros fins, para alguns fins, sem precisar utilizar água da rede pública, né? Mas a cisterna, ela tem que ter alguns cuidados na hora de for implantar, né? É como no industrial, né? Depende da finalidade da água, depende para que você vai querer utilizar essa água da chuva, né? Nós temos que ter um sistema de captação, porque a gente pode ter algum problema. Imagina assim, ó, o que pode ter em cima de um telhado, né? Fica aí 5 dias sem chover, né? Um telhado, depende da região que está, vai ter folhas, né? Às vezes estão apodrecendo, vai ter animais, né? Pode ter mamíferos em cima do telhado, pode ter rato, pode ter pássaros, né? Eles podem estar defecando em cima do teu telhado, então daqui a pouco podemos ter coliformes fecais na água, né, da cisterna. Então eu fiz um desenho simples ali, até eu fiz a linkagem, procurei usar só material nosso, né, onde esse sistema ali, ele faz com que a gente tire a primeira água, né? Se olhar logo na parte de cima ali, rachurado a telha, né, é o telhado, né? Abaixo temos a calha e tem um tracinho preto, né? Esse tracinho preto aqui, ele seria o quê? Ele seria tipo, ele é um equipamento até para comprar ele pronto. Ele é um equipamento com uma peneira, né? Que ele remove as folhas para evitar o entupimento e o arrasto dessas folhas para dentro da caixa. Então, ali assim, nós temos um dispositivo que a água ela bate, ele está inclinado justamente para a folha ir para fora pela força da própria água, né? E aí depois a água, normalmente a folha primeiro a ser arrastada, e depois a água ela começa a entrar para a tubulação, né? Mesmo que fique alguma folha ainda dentro da calha, ela vai acabar sendo empurrada para fora. E veja que eu fiz aqui um cano que ele vai até embaixo, tem uma bombona ali embaixo, né? Por que eu fiz isso?
porque a gente não pode utilizar a primeira água, justamente aquilo que eu falei. Daqui a pouco tu tá com a tua casa próximo a uma rodovia, né? Tá indo muito sujeira das emissões atmosféricas dos veículos. Daqui a pouco tem N coisas que podem estar surgindo no teu telhado. Então, o ideal é a primeira água da chuva ela ser eliminada, não ser utilizada, não ir para o teu reservatório, né? Então, esse dispositivo aqui, ele permite isso. Ela vai dentro da bombona, quando a bombona ela se enche, ela vai começar a completar o cano até que ele vai começar a entrar na tua caixa, né? Como é que dimensiona isso? Bom, isso aí tem que fazer cálculo, né? Depende ali do tamanho do telhado, né, a área que vai ser captada pela área que nós temos disponível no telhado para captação de chuva, né? Depende o tamanho, aí eu vou definir com isso o tamanho desse reservatório aqui embaixo, o tamanho que ele vai ter, né? E aí em cima disso a gente vai definir depois o tamanho do reservatório maior. E aqui de novo, né, Elias, aqui nós temos que está nos escutando, aqui de novo nós temos que saber o que a gente vai fazer com essa água, né? Para que eu vou fazer essa cisterna, né? Eu vou utilizar para vasos sanitários? Bom, aí eu tenho que daqui a pouco, depois dessa caixa aí, eu tenho que da hora colocar um filtro, né? Coletar água, não coletar ela do fundo da caixa, pegar ela uns 30 centímetros do fundo, né, com sistema de filtro, né? Eu vou utilizar essa água somente para jardim? Não, se é só para jardim, daqui a pouco a gente não precisa ter todo esse sistema, né? Pode ter algo um pouco mais simples. Lembrando que o ideal é não ter contato dessa água com a pele, né? Não ter contato com nós, porque, como eu falei, que um pouco tem sei lá, que um pouco estamos numa residência e passou rato sobre o telhado, passou os animais defecaram, daqui a pouco tem coliformes fecais nessa água. Então ele pode estar nos transmitindo doença, né? Eu não estou dizendo que aquele sistema que a gente vê muito por aí, a gente tem que até parabenizar quem faz isso, só coloca uma bomboninha, coloca uma caixa pequena, né? Às vezes faz uma adaptação com caixas menores, né? Com 1.000 litros, com 200 litros, com 300 litros. Tudo isso é válido, tudo isso vai evitar com que a gente desperdice água, né? Que a gente ponha fora, que, no caso a gente vai evitar de pegar água potável para esses usos, só tem que cuidar do uso, né? Eu recomendo, se tu não tem nenhum sistema de filtro, não tem nenhum sistema para remover a primeira água da chuva, não tem nada no teu sistema disponível, então eu recomendo para não ter contato com a pele, por exemplo, né? Não irrigar, por exemplo, hortaliças, alfaces, né? Evitar, por exemplo, irrigar cenouras. Mas a minha alface, quem está ouvindo, minha alface com a água da chuva fica muito melhor, muito mais, né? Ela cresce muito maior porque não tem cloro, que o Energia Pública. Não é isso que eu estou falando, não é isso que eu quero dizer. É claro, com certeza, né? Ela é uma água que não tem ali, não tem cloro, né? Mas então, o que eu aconselho? Faça esse depósito, esse reservatório, que ele tira a primeira água da chuva, né? E aí existe, que nem eu falei para vocês, um cálculo para dimensionar quantos litros é essa primeira água da chuva, né? Para que a primeira água da chuva, ela seja a primeira água que realmente ela lave o telhado, remova todos esses resíduos e depois a água que entre seja somente a água da chuva, né? Se a pessoa vai utilizar daqui um pouco para algum uso, como eu falei, banheiros, enfim, descargas, lavar roupa, bom, daí tem que ser um sistema mais complexo, né? Que pouco tem que envolver, como eu falei, filtros, que pouco filtro carvão, até o nível de cloração, usar cloro para desinfetar, para matar os micro-organismos que tem, para eliminar os coliformes, evitar problemas de saúde. Então, é sempre importante nós cuidar na hora de fazer uma cisterna e cuidar o uso dela, né? Por que eu vou usar, né? Então, tem que ter alguns cuidados, alguns caprichos aí para evitar que daqui a pouco alguém fique doente, ou dê uma alergia de pele, ou venha, né, ter algum problema de saúde por estar usando de forma errada a cisterna. As pessoas normalmente costumam pensar, a água da chuva é limpa, né? Mas o telhado não está limpo. Então, aí que nós temos que tomar um certo cuidado, tá? Elias, seria isso? Agora, Tá. eu fico Betânia, por ti. tu pode só voltar, por favor, na imagem ali da cisterna, quero te fazer uma pergunta ali. Aquela. Tá? Tá, ali na parte onde tem então um encanamento, né, tem a calha.
o desenho ali que tem em cima, que como parece um telhado, é um telhado ou é uma, tipo uma grade para Não, ali é uma. Sim. que Ali é caia uma folhas arachura, tá? e... Tu enxerga meu mouse? Sei, aham. Tá, isso aqui se refere, né? Isso, é a parte isso daqueles, como se fosse uma escada Tá. ali. Isso aqui é uma arachura, representa o telhado, tá? Tá. Não é grade. Aqui, nessa linha aqui, representa o nível da calha, tá? A grade que eu me refiro, ela ficaria aqui, ó, tá? Então, Uhum. veja que tem um espaço entre a água, desculpa, o cano aqui que sai da calha e o cano que recebe, né? E aqui Sim. nós temos mais ou menos um corte de 45 graus, onde aqui tem uma tela, tem uma peneira, né? E isso aqui, Elias, dá para comprar pronto, tá? Dá para a pessoa se fazer, mas dá para comprar pronto. Esse sistema que eu desenhei todo aqui, tá? Também dá para comprar pronto. Eu até vi pela internet, acessaram a internet, colocar ali sistemas de captação de água para cisterna, sistemas de cisterna, né? Tu vai ver, vai encontrar um sistema muito legal, até achei preços bem flexíveis, né? E preços bons pelo uso que vai ter, o tempo de uso, né? Que isso aqui tu compra, inclusive, pronto. Tudo isso aqui pronto. Tu compra um dispositivo pronto, que ele tem já essa bomboninha, ele é um formato um pouco diferente, tu compra até ele colorido, tem várias cores, ele tem com essa peneirinha, tudo prontinho, tá? E tu compra ele pronto, tu só instala ele, depois tu pode fazer, aí depois tu instala a ligação da caixa maior aqui, né? Agora eu tô por ti, Elias. Por vocês, na verdade. Então vamos voltar aqui. Se tu quiser só encerrar então a Ok? sua apresentação. Ou deixar assim também, de repente a gente vai, se o pessoal quer ver alguma outra informação. Uhum. Obrigado, parabéns pela apresentação. E eu queria, na verdade, assim, a gente até... Vamos começar de trás para frente agora, então, sobre o assunto da coleta, então, da água da chuva, né? A gente fala Tá. sobre isso, né? Se exemplifica, é uma do... Se bate, na verdade, isso, né? Para a gente poder aproveitar uma água que está disponível, né? Que ela não tem uma... não precisa ser tratada e que é fácil de, certo modo, coletar, né? Mas aí Uhum. à tona essa questão do uso dela, né? Para que vai servir. Então, assim como da água industrial que tu falou nas parreiras, né? Essa tem que ter um cuidado importante, né? Porque se tu vai usar em hortaliças, por exemplo, em folhares, né? Não seria possível. Mas para gotejamento poderia. Poderia. Para gotejamento, poderia. Para hortaliças, né? Aí teria que ter um tratamento com cloro daqui um pouco, né? Aí a pessoa não vai querer fazer, né? A pessoa vai dar, tiver que botar cloro no meu alface, eu já quero água da chuva para não ter cloro, né? né? Tem que tomar cuidado, como eu falei, daqui um pouco se a pessoa consegue remover a primeira água da chuva, né? Limpar bastante a cisterna, daqui um pouco tem uma cisterna grande, manda analisar, temos um laboratório em Flores da Cunha de boa qualidade, que vai fazer essa análise e faz só os parâmetros coliformes fecais, coliformes totais, né? Para ver se está tudo certo com a água. Né? Eventualmente larga um hipoclorito ou um cloro de piscina, né? Nem que seja em dosagem bem pequena, para evitar esses problemas, né? E uma coisa que tu tem que falar sempre, ó, veja que a minha caixa ele já tem uma tampa em cima, né? Uhum. Sempre fechada, né? Sempre fechada para a questão dos mosquitos, né? Ainda mais pelo mosquito da dengue e tudo mais, né? Sim. Até como tu falou, mas a gente tem, claro, que pode ser utilizada, por exemplo, para tomar um cuidado. Claro que depende de quem está uma área industrial, né? Tem toda essa questão. Claro que se hoje precisa de filtros, né? Para as indústrias soltarem, né? Os gases, não é bem assim mais. Mas tem que ter esse cuidado e até utilizar para lavar a calçada também. Acho que é um bom recurso, o carro também, quando se pode. E eu queria te fazer uma pergunta sobre, tu não trouxesse aqui, mas de repente
como entendedor da área, sobre as águas cinza, essa utilizado em pia, que se pode fazer um tratamento para ser reutilizada, alguma coisa assim. Pode. Na verdade, assim, a gente pode fazer uso até do esgoto, né? Até do esgoto que vem do vaso, né? Não precisa ser só de pia, enfim, né? Só sempre, tipo, numa casa, torna-se muito difícil de fazer isso, né? Porque temos que ter um nível de tratamento que ele elimine toda a questão bacteriológica, né? Toda a Sim. questão de todas as bactérias aí patogênicas que podem causar doenças. Tu pode ter, por exemplo, numa atividade industrial, tu pega o esgoto, né? Tu pode misturar ele com o teu efluente industrial e tratar ele, né? E depois fazer um reuso dele, de novo, em vasos sanitários, pode Isso. usar no processo produtivo. Só que nem eu falei lá no começo, a gente vai ter que sempre ver onde é que vai ser o uso e a qualidade do reuso. Por exemplo, eu vi já fui em empreendimentos, por exemplo, né? Que eles pegam o efluente dos banheiros, né? Eles tratam ele e depois esse efluente ele volta, parte para o banheiro, né? E uma parte eles acabam utilizando ele nos processos com cola. É uma cola que usa a base da água, enfim, eles usam o próprio efluente para misturar e fazer cola, né? Sim. Então, o efluente sanitário ele tem reuso, né? Só que tem que ter tratamento e tem que ter cuidados. Quando a gente fala de sanitário, né, a gente sempre vai pensar nos patogênicos, né? E até a legislação, ela tem alguns cuidados grandes quanto a isso, né? E se nós olharmos a legislação, que a gente falou antes ali, né, para lavar um carro, pode, né? Pode, a cisterna no caso, né? Pode, sempre cuidando, né? Se tá com as condições da água, né? Ela não é uma água que se entregue pela rede pública, né? Então sempre, eu sou a favor de utilizar a cisterna, né? Eu sou adepto, porque, né, quem puder, se alguém tiver dúvida aí quando for fazer depois, precisar de alguma ajuda, tá aí para ajudar, né? Só tem que tomar cuidado. Mesma coisa das águas cinzas, né? Temos que tomar cuidado, né? Sempre for fazer qualquer tipo de reuso e qualquer aproveitamento da água, é possível para aproveitar qualquer efluente, né? Só tem que ver onde vai ser aproveitado e a forma de tratamento para fazer esse reuso aí. Tá. O pessoal que está nos assistindo, se tem alguma pergunta, pode nos encaminhar também, que eu já vou fazendo pro Betanin. Betanin, se tu quiser, então, de repente, acho que se a gente precisar, a gente volta ali na tua apresentação, se quiser só encerrar para a gente ficar mais... O pessoal nos enxergar mais de perto. Ali, posso inserir aqui embaixo, né? Isso. Ali. Tá, então, enquanto o pessoal não encaminha aqui, curioso, né? Ali que quando tu mostrou desse reuso para as videiras ali, né? Que, não sei se tu pode falar ou apontar, né? Claro que preservando a empresa, mas que tipo de efluente que é gerado normalmente, que foi para esse gotejamento, irrigação das videiras? Então, assim, ó, normalmente acaba tendo uma vinícola, né? Normalmente esse efluente que a gente acaba usando para as pareiras, normalmente é de vinícola. Então, a vinícola, ela tem a sua unidade industrial e próximo dela tem pareirais. Então, ela já fica ali tudo junto e tudo fácil. Então, na vinícola, eles usam água para lavar os tanques, né? Higienizar tudo que é equipamento, bombas, pisos, né? Engarrafamento, tudo que utiliza ali no processo produtivo, né, vai ter que fazer o uso de água para limpar e higienizar, né? E por exemplo, tu está no engarrafamento, tu tinha vinho dentro do tanque, tu usou todo esse vinho, tu engarrafou ele, né? Um vinho Bordeaux, por exemplo, né? Depois vai começar a querer engarrafar um vinho rosé. Tem que limpar tudo, né? Tem que lavar o tanque, tem que lavar a linha, tem que limpar, né? Quando está na safra da uva, está chegando uva, né?
depois do final do dia, ele tem que lavar o lagar, tem que lavar todos os equipamentos, né, para enfim, todos os equipamentos, tanques, tudo, né? Tu tirou o vinho de dentro do tanque, depois tem que lavar ele dentro, né? Então aí você gera efluente vinícola, né? Aí esse efluente ele passa para a estação de tratamento. Normalmente nesses casos a gente faz um tratamento simples, né? Faz um peneiramento antes para tirar, remover a casca da uva que pode ter junto, algum cabinho, alguma semente, né? Pode ser alguma rolha, algum rótulo, um caco de vidro. Então, interimóvel mais grosso preserva as bombas, com bombeamento normalmente, a partir daí, ou por gravidade, você vai para um sistema de tratamento físico-químico. Mas tem que tomar um cuidado, esse físico-químico, para não piorar um pouco essa água, né? Tem que usar alguns agentes, primeiro que você corrige o pH, né? Leva o pH, né? Normalmente o pH do efeito ele vem com o pH do vinho, 4,5, 3,5, 5, então você leva o pH, depois você usa um agente orgânico, um tanino orgânico, né, que ele é feito da casca da cássia negra, né, compra-se pronto para isso, ele faz o que? Ele vai fazer com que decante todos os sedimentos que está ali presente, né, tudo que tiver sólidos, ele vai decantar. Nessa sedimentação, ele vai arrastar vai arrastar uma carga orgânica também profundo no tanque, né, a gente faz o que? Depois que faz isso demora todas umas 5 horas, né? Para fazer essa decantação normalmente, né? O sistema ele é batelado, você continua muda. E aí faz o que depois disso? Você retira a água decantada, que é a água de cima, a água limpa, né? Limpa, entre aspas. Ela ainda vai ter uma carga orgânica, né? O pH tem que estar entre 6 a 9, mas ainda vai ter uma carga orgânica, que essa carga orgânica é interessante até que tenha, porque depois dali que eu levo para um sistema de irrigação. Ele desce pelos canos, ele vai gotejado, ele vai ser espalhado no chão da pareira, né? E aí as pareiras vão, né, absorver esta água, né, com o pH corrigido, e aí vai ter no meio um pouco de fósforo, ainda um pouco de nitrogênio, um pouco de potássio, né? E aí isso aí vai acabar fazendo o quê? Um reciclo de nutrientes, inclusive, né? E aí aquele lodo que ficou no fundo do tanque, a gente remove ele depois, passa por uma secagem, deixa ele secar, depois passa um processo de compostagem, deixa ele fermentar, né? Ele reduzir, ele parar o processo de se decompor, né? Isso normalmente demora uns 120 dias, depende, né? O clima um pouco, o local, como é que ele é condicionado, né? E aí, a partir depois desse processo, ele já está neutralizado, vamos falar a palavra neutralizar, a gente pode usar esse material também muitas vezes pro solo agrícola. Lógico, aí tem volta, depende do que se usa na vinícola. Depois uma vinícola que tem um processo de engarrafamento, que se usa produtos químicos, que usa algumas coisas para limpeza, e essas coisas poderiam estar no lodo, aí esse lodo não se usa mais para isso. Esse lodo tem que ser destinado para um processo externo na empresa, né? Então, é dessa forma que funciona. Dá para fazer com a empresa que faz 50 litros de vinho. Se a empresa faz 10 mil litros de vinho por ano, dá para fazer. Eu faço para a empresa que faz 10 milhões de litros de vinho por ano, esse sistema. Só daí tem que tomar esses cuidados, tem que ter uma área maior para irrigação, né? Tem que ter uma área disponível grande, para não pode encharcar o solo, não pode aumentar a carga, né? O órgão ambiental ele nos monitora quanto a isso também, né? Então nós temos que cuidar dos parâmetros. Então, quando é feito isso, tem que analisar o solo, recoletar o solo das pareiras, verificar se ele está alterando ou não, né? A análise do efluente, você faz um cálculo para ver o nível de sódio, né? Que se morar, né? Para saber quanto, para não causar outros problemas, que nem pouco estamos queremos tirar fazer um reuso que um pouco vou prejudicar a pareira, ou vou prejudicar o solo, né? Então ali exige vários cuidados. Hoje nós temos uma legislação bem clara quanto a isso, como é que se gere isso, as licenças estão bem claras também, é só seguir o que está sendo solicitado e cumprir direitinho, né? Tem alguns segredos ali, né, que a gente conhece, por exemplo, nunca, no sistema desse não pode usar soda para corrigir o pH, é ideal que se use cal, porque vai aparecer muitos sais, né? Então tem algumas coisinhas que tem que tomar cuidado para o sistema funcionar direitinho. Sim, falando é bem complexo, né? Mas acho que é muito válido. E eu acho que
essa questão de uso, né, e reuso da água, penso que, né, vamos falar mais um português simples, simples não, mas trazer pro palavreado, reutilizar essa água, né? Acho que é importante porque nós temos que ver aquela questão que eu acho que nós temos que se preocupar, né, com o que nós temos, né, de água, nossa disponibilidade e o que realmente a gente consome, né? E se nós fazemos nossa parte, a indústria faz a sua parte, a gente consegue, né, nivelar ou até não descer o consumo e subir a disponibilidade. Então, isso é muito válido. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar como é que tu enxerga isso como, né, empresário da gestão ambiental com relação às empresas de flores. Como é que isso há uma adesão, elas pensam nesse sentido, assim, de reaproveitar, ou, claro, fazem o tratamento e vai acabam descartando o efluente. Bem legal que tu falou, porque assim, ó, vou imaginar que cada litro de água que a gente deixa, cada litro de água que a gente faz o reuso ou reutiliza, é um litro de água que a gente vai acabar deixando de extrair da natureza, né? E normalmente esse extrair é de poço artesiano, né? É uma água de extrema qualidade, uma água classe especial, é uma água que a gente tem que preservar ela, né? Então, cada litro que a gente consegue fazer, cada litro de reuso ou de reutilização, a gente acaba deixando de extrair da natureza. Então, é extremamente importante, né? Até mesmo quem na cisterna, da mesma forma, né? Utilizou água da cisterna, né? Para lavar o carro, 300, sei lá, não sei quanto água gasta para lavar o carro, 100 litros de água, né? É 100 litros de água que a gente deixou de extrair, né? Devido a uma rede pública tratada, né? De um poço artesiano, água de qualidade extremamente especial, né? Então, é muito importante o que tu falou. E quanto à adesão, olha só, eu tenho sentido assim muita adesão dos empresários que a gente tem trabalhado. Quando a gente a gente propõe a questão de fazer um reuso, né? Eu não me recordo, eu acho, de algum não ter aceitado, sabe? Falando sério, eu não me recordo, porque só tem É bom, vantagem, né? é bom. Tem empresa assim que eu conquistei ela apresentando o reuso, sabe? Né? Porque só tem vantagem em todos os sentidos. Eles também eles não querem também tirar água todo o subsolo, né? Eles não querem fazer isso. E a partir do momento que tu tem um reuso, isso diminui, né? O sistema de tratamento ele acaba sendo mais simples normalmente, né? Ele não precisa ter tantas coisas para te tratar o efluente, né? Para mim, por exemplo, lançar para um solo agrícola, eu tenho que ter vários cuidados, né? Mas se eu tiver que lançar ele para um rio, para um arroio, né? A qualidade da água tem que ser muito superior, porque não pode ter, por exemplo, as cargas orgânicas, TBO, DQO, tem que estar baixíssima, né? Para o solo agrícola já permite um pouco, porque ele vai extrair dessa matéria orgânica e vai usar, né? Vai absorver isso daí, né? Ela precisa disso, né? Então vai estar repondo o que foi exportado pela fruta, né? Eu sinceramente não me recordo de ter algum. Estou tentando pensar aqui se tem algum empresário que não aceitou hoje até hoje fazer um reuso, né? Claro, existem algumas coisas, às vezes, que se for propor para ele algo muito estranho, melabolante, uma coisa que seja quase inviável, ele não vai aceitar. Mas dentro das condições que nós temos hoje, né, que naquela empresa de plástico, por exemplo, né, ele aproveita toda a água, né, aquela de vidro ali, 45 mil litros por hora, que poderia passar pelos, às vezes passa em média isso, né, às vezes passa menos, porque às vezes não está com todas as máquinas operando, né, mas por empresário é muito bom, né, porque ele também ele não quer tirar da rede pública essa água, até eles usam sistemas de captação da água da chuva, né, mas não vai ter água que vai dar conta para isso, né, então, para eles é muito bom, a gente só não consegue fazer uso, a gente acaba nem propondo, né, quando é o setor mais alimentício, né, por exemplo, se tu tiver que utilizar dentro do processo alimentício, né, isso não dá, tipo, eu pegar água do reuso e usar dentro da vinícola, não pode, né, não posso nem Isso é limpar mais chão, complicado, né? não dá.
teria que ter um tratamento muito complexo, aí seria muito complicado, né? Mas usa para outras formas de uso, né? Tem outras formas como fazer uso. O setor vinícola, por exemplo, eu vejo que muitos estão implantando uma calha em volta dos tanques, né? Que quando tu usa aquela água para refrigerar o tanque, antigamente aquela água ia embora. Hoje ela passa pelaquela calha, passa por uma torre de resfriamento e retorna a mesma água. Então eles usam a mesma água para refrigerar sempre o mesmo tanque, né? Isso economiza muita água no processo produtivo. Então os setores hoje eu sempre tive muita adesão a esse tipo de trabalho. Isso é bem importante. Eu vou aproveitar então aqui, ó, que perguntas não vieram, mas eu vou ler então para ti, parabenizando então pela palestra, tá? Pelo tema importante. Aqui tem uma mensagem bem especial para ti aqui. Ai, meu Deus. Sempre Com a família preocupado assistindo, né? E aí eu quero agradecer então aqui temos os que nos deram um oi aqui, que é a Luma, a Priscila, Henrique, oi, li isto? A Jane, que é lá de São Paulo, que está nos assistindo, a Vânia. Então, todos estão lhe parabenizando, né, pelo nosso Semana da Água e também pela palestra. Então, se acha que o pessoal não tem perguntas para fazer, se tu tens mais alguma colocação, por favor. Só agradecer a ti, né, Elias, né, eu estava te elogiando antes de iniciar a nossa live, eu estava te elogiando aí, não, Tu viu que né? por isso que eu botei no mudo para ninguém ouvir. Eu vi. Não, só agradecer vocês, agradecer todo o departamento, né, o convite de estar aqui conversando com vocês, né, e dizer que eu jamais ia dizer que não a esse convite, né, até porque vocês estão fazendo um trabalho muito legal e ainda mais essa questão de educação ambiental que vocês estão evoluindo, né, pena que a pandemia está atrapalhando bastante, tu não consegue fazer tudo o que tu gostaria de fazer, mas tu reativou ali a questão do Parque Natural São Francisco, até quem está nos ouvindo, né, que não conhece o parque, muitas coisas estão começando a acontecer muito legal ali no Departamento de Meio Ambiente, e, e quando passar essa pandemia, eu tenho certeza que vai começar a ter umas atividades muito boas de lá, eu quero voltar aí no parque, fazer uma trilha conduzida por ti, né, que eu tenho certeza que a gente vai aprender e vai ser algo extraordinário. Então, agradecer a vocês, agradecer a todo mundo aí, obrigado por quem nos ouviu, e fico à disposição, né, quem precisar ali, estou sempre à disposição para ajudar do que precisar, enfim, né, estamos sempre à disposição de todos. Certo. Eu que agradeço. Muito obrigado pelas palavras. Te agradecemos em nome da secretária, em nome da diretora do Meio Ambiente, da Rosiane e da Franciele, né? E em meu nome, em nome do Projeto Educação Ambiental, por ter aceito o convite nessa sexta-feira, né? Chuvosa, agora deu uma trégua aí, mas quero também falar para o pessoal que vai estar gravado, tá? E ele vai entrar no ar, não hoje nem amanhã, mas a gente precisa editar ele ainda agora, porque teve um corte no primeiro que vocês acabaram não ouvindo, né? Mas a gente vai ficar gravado e vai estar disponível no canal do projeto. Então eu reforço meu agradecimento, muito obrigado mesmo, e obrigado pela força, pelo apoio ao projeto. Sei que o que nós estávamos falando antes, vou falar para o pessoal aqui, que o projeto anda hoje, né? Porque já teve alguns passos atrás, que alguém já iniciou. Franciele teve e o Betanin, né, há 12 anos atrás, já estava aqui na prefeitura, então iniciou essa atividade. Então, dou por encerrado então a nossa semana aqui do Dia Mundial da Água, e quem tiver então disponibilidade ou quiser mais informações tem no nosso site, no Instagram do parque ou do meio ambiente, fica bem à vontade de nos perguntar ou procurar o Betanin para qualquer trabalho e informação, tenho certeza que ele vai estar disponível. E a nossos ouvintes e telespectadores aí, né, muito obrigado pela presença. E até uma outra oportunidade. Obrigado. Obrigado a todos. Até mais. Tchau.